Pronto, galera, começou a gravar, então vamos iniciar nossa correção. Vou aqui projetar para vocês, tá? Nossa atividade. Bem-vindo, Kelber. Boa tarde, cara. Vocês estão conseguindo ver a projeção que eu estou passando? Alguém consegue me responder aí, por favor? Pronto, obrigado, Kelvin, por avisar. Então, gente, obrigado, Gabi. Galera, a nossa atividade diagnóstica teve apenas 5 questões, tá? Questões que foram do nível do mais fácil até uma que exigia um pouquinho mais de atenção. A nossa primeira questão, ela é considerada fácil, que vai até entrar em conjunto com algumas características que vocês veem lá na disciplina de português, que é quando o assunto do tema está explícito no texto, tá? Vocês conseguem ver aí que os itens corretos já estão marcados, mas eu vou explicar o porquê que o item é o certo e não os outros. Beleza, gente? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: leia o texto sobre regionalização. Esse termo aqui, pessoal, vocês veem ele desde o primeiro ano até o restante da vida que vocês forem tratar de geografia. É um termo muito importante na nossa ciência. Então, vamos lá. Com a competição econômica, política e tecnológica existente entre os países capitalistas por áreas de influência, após a desintegração dos países socialistas e o fim da Guerra Fria, a economia regionalizou-se e novos polos econômicos de poder se consolidaram. A fim de obter mais força, influência, poder econômico, os países de todo o mundo se reúnem em organizações multinacionais. Nesse texto, os critérios utilizados para fazer uma divisão regional do mundo são, como já está aqui marcado, o que o autor aqui usou para fazer uma divisão regional, ou seja, toda vez que eu uso aqui a palavra regional, regionalização, região, eu vou estar falando, pessoal, de unir aqueles que são iguais e separar o que é diferente. Eu posso fazer uma região, por exemplo, pela cultura, como é o caso aqui da região Nordeste. Os estados que fazem parte da região Nordeste, eles são unidos pela cultura, né, pelo jeito de falar. Então, e é separado das outras regiões que já têm uma outra cultura diferente. Eu posso separar por região de acordo com a fala, certo? Então, todos que eu falo de região, eu vou estar unindo aqueles que são iguais, que têm os pensamentos iguais, e separando daqueles que são diferentes. Por que eu marquei bloco econômico aqui, pessoal? O texto ele está dando a resposta a todo momento sobre essa questão. Logo na primeira linha, vem falar aqui, gente, competição econômica. Certo? Começou a competição econômica. Logo depois, falou dos novos polos econômicos de poder. Quando a gente fala de novos polos econômicos de poder, a gente começa a imaginar já a união de países pensando na questão econômica, na questão até de influência na sua região. Bem-vindo, Wilker. Certo? E, por fim, a frase do texto, a parte do texto que dá toda a resposta é esse daqui, ó. É o poder econômico, os países de todo o mundo se reúnem em organizações multinacionais. Quando fala em reunião de organização, já se presume que estão falando de
um objetivo comum, de algo que eles pensam em conjunto. E quando a gente fala em conjunto, a gente vai pensar num todo, num bloco. Deu para entender o porquê que é o bloco econômico? Ou eu falei um monte de coisa que não faz sentido para vocês? Deu para entender, pessoal? Pronto, certo? Aí só para descartar os outros itens. Não é estágio de desenvolvimento, galera, porque estágio de desenvolvimento lembra continuidade, com início, um meio, ou uma continuidade, ou então um fim, certo? E aqui nesse texto ele não está dando essa sequência. Ponto cardeal. Assim que tu visse essa opção, descarta logo. Por quê? Porque no texto não está falando de norte, nordeste, norte, sul, oeste, leste. Então descarta. Um item que você poderia ficar assim, na dúvida é o sistema econômico. Mas aqui a gente ia descartar pela frequência com que esse termo é tratado. Quando a gente fala de sistema econômico, a gente vai estar falando sobre capitalismo, socialismo, né? Aqui no texto até fala dos países capitalistas e dos países socialistas, mas é pouca coisa, só faz mencionar, não se aprofunda no conteúdo. Então, por isso que a gente descarta. E o item E descarta também por causa do mesmo ponto do item C. Não está falando de orientação, de localização. Descarta logo. Então, o item A por conta disso. Leiam bastante o texto, porque o texto dá a resposta. Vamos lá para a segunda questão, meu povo. Essa segunda questão é aquela questão dada, é uma questão de ensino fundamental. É uma questão de ensino fundamental, só que muita gente acabou errando. Eu achei que todo mundo ia acertar, essa foi uma questão que muita gente errou. Só um instante, galera. A Edna, que entrou agora, é aluna nossa ou então está usando o contato de outra pessoa? Acho que já saiu. Enfim, vou prosseguir, né? Vamos lá. Quais países abaixo fazem parte da América do Norte, meu povo? Essa aqui é geografia do ensino fundamental, pois era para ser a mais simples. Boa tarde, Rayane, seja bem-vinda. Então, ó, como vocês podem perceber, a sequência aqui, todas têm Estados Unidos. Então, a certeza que nós temos é que os Estados Unidos faz parte, correto? Então, vamos por eliminação aqui, ó. A China faz parte de qual continente, qual região? Faz parte da Ásia. Se já tem esse item, descarta. Não precisa nem ler o resto da questão. Descarta. Estados Unidos, Brasil e Canadá. Brasil, pessoal, América do Sul. Descarta logo. Não continua nem lendo. Aí agora nós temos aqui, ó, Estados Unidos, Canadá e México. A América do Norte é mais fácil de você decorar, porque são apenas esses 3 países. Diferente da América do Sul, que são vários. Da América Central, são outros ainda, são muito mais. Beleza? Aí aqui não entendeu o que é que deixa errado. Os países Peru e Japão, e não tem o país aqui, Argentina. Beleza? Vamos lá para a terceira questão. A terceira questão, galera, ela vai falar sobre a relação campo-cidade. Bem-vindo, Ícaro. Ele vai falar sobre a relação campo-cidade e sobre a questão dos seus meios de produção. Tudo bem? Tem esse texto aqui, certo? A gente vai pular ele e vamos direto para o gatilho da pergunta aqui, da questão. O urbano diferencia-se do rural não somente pela sua posicionalidade,
mas também por suas características sociais, econômicas e até culturais. Conforme o trecho acima, podemos considerar que o espaço urbano envolve. Vocês estão vendo aqui que o item D é o item correto. E a gente está perguntando aqui sobre o espaço urbano, né? Então vamos por eliminação. O item A. O espaço urbano envolve práticas predominantemente relacionadas com setores secundários e terciários da economia, além de uma dinâmica trabalhista socialmente mais complexa. No setor urbano, gente, não é predominante não, tá? O que é o setor secundário e terciário da economia, a gente fala? Quando a gente fala de setor secundário, gente, a gente está falando de indústrias. Na região urbana, há bastante fábricas, bastante indústrias, mas não é predominantemente só na região urbana. No rural também nós podemos encontrar esses tipos de estabelecimentos. E terciários são os serviços, tais como bancos, o comércio, e que também não é uma coisa que só existe no urbano, também no rural, por isso que a gente descarta. B. Organizações de trabalho ordenadamente divididas, sem as mesmas atribuições austeras que geralmente se vinculam com o sistema produtivo do campo. Essa questão aqui, ela estava falando que é o seguinte, que trabalhar na cidade é menos cansativo do que trabalhar no campo, porque entende que no campo tu vai trabalhar no meio do sol, né, trabalhar diretamente com material assim, mais arcaico, mais antigo. E coisa que não é aqui na cidade também, que eu tenho trabalho tão pesado quanto os do campo. Entende? Não existe mais essa diferença, que no campo é mais difícil do que a cidade. Por isso a gente descarta esse item também. C. Uma menor relação entre custo e benefício para o trabalhador em razão da presença de maquinários no seio da produção, ao contrário do que ocorre num espaço rural. Essa questão, gente, está dizendo o seguinte, que esse item, quero dizer, que na área rural não utiliza máquinas de alta tecnologia de grande porte. A gente sabe hoje que existem sementes que são feitas em laboratórios para justamente aumentar a produção. A gente sabe que hoje existem tratores, colheitadeiras que são controladas pelo celular. Uma pessoa de uma sala consegue controlar 3, 4 tratores pelo celular, sem a necessidade de ter alguém pilotando ele, dirigindo ele. Então, isso aqui a gente descarta. Ó, tá falando ao contrário. Item D. Umas mais avançadas de produção tecnológica. Haja vista que nas cidades apresentam estruturas mecânicas mais avançadas que os grandes espaços de produção agrícola. Então, sim, na cidade há mais tecnologia, tá? E essa tecnologia ela é mais avançada do que as que existem na região rural. Essa daqui, o item está falando que na região rural não existia de jeito nenhum. Já o item D fala que o urbano ele é mais industrializado do que o rural. Ele fala que no rural tem sim uma parte mecanizada, robotizada, mas aqui na cidade isso é muito mais. Tá? E o item E falando que o urbano não depende do rural e o rural não depende do urbano. Isso é uma mentira. Tenham em mente sempre que o campo vai sempre depender da cidade. E a cidade, mais ainda, vai depender do campo. Se o campo parar de produzir os alimentos, os seus produtos, a cidade quebra, fecha, porque não vai conseguir se manter sozinha. Então, um depende do outro. Beleza? Lembra daquela questão que eu falei lá no começo, que tinha muita gente que estava pesquisando na internet, mas não estava sabendo pesquisar direito? Essa bichona aqui, ó.
A quarta questão. A quarta questão, muitos de vocês só jogaram lá no Google, então lá no Braille, que quais eram os países mais industrializados da América. E aparece logo de cara Estados Unidos e Brasil. Muitos de vocês marcaram o item C. Tá errado? Não tá. Porque o Brasil e os Estados Unidos estão, sim, entre os mais industrializados. Bem como todos os países que estão citados aqui. Só que eu estou perguntando, entre esses que eu estou destacando, quais são os dois mais industrializados? Aí, gente, por que é os Estados Unidos e o Canadá? Se vocês, além de pesquisar, se tiver lá a resposta, né, assim que bota lá no Google, pesquisar em um ou mais sites, vocês vão ver que vai ter um grupo de países chamados G8. Vou até escrever aqui no chat. G8. Esse G8, galera, são os 8 países mais industrializados do mundo, tá? E entre esses grupos, dentro desse grupo, estão os Estados Unidos e o Canadá. Aí, vamos usar a lógica, que esse aqui é uma turma que usa bastante a lógica. Se esses dois países fazem parte de um grupo seleto de outros países que são os mais desenvolvidos, os mais industrializados, pela lógica, eles vão ser também os mais industrializados da América. Tá certo? Deu para compreender o que eu quis falar nessa questão? Aí, boa, Gabriel, ainda bem que marcou o B, né? Então, ó, fica aqui a minha dica para vocês. Ó, quando eu vi o gabarito de vocês, eu vi as respostas de todos os terceiros anos, me deu logo, acendeu o sinal de alerta, porque eu estava vendo que muita gente estava só pesquisando e não estava realmente entendendo a questão, e estava errando por conta de besteira. Então, pesquisem em mais de um site, pesquisem em mais de uma fonte. Beleza, meu povo? Aí, galera, agora estamos acertando, né? Graças a Deus. Mas isso aí me deixou bastante preocupado por conta de vocês saírem pesquisando assim à toa, sem se preocupar em saber qual é o item correto. Vamos lá para a nossa última questão. A quinta. Os avanços tecnológicos são condição e consequência do processo de globalização, interferindo inclusive em quantidade e qualidade na exploração e utilização dos recursos naturais. Portanto, podemos perceber um problema sério causado pela globalização na utilização da matéria-prima de origem natural. Assinale uma consequência referente a esse problema. Boa, Rafael, você vai marcar com tinha certeza mesmo. E de vez em quando o chute dá certo. Vamos lá, galera. Assim como na primeira questão, o, o texto ele tá dando todas as respostas do item correto, certo? Aqui, ó, falando de degradação ambiental. Aqui no começo está falando sobre a exploração e a utilização dos recursos naturais. Já um ponto para se prestar atenção. E a outra, que é a utilização da matéria-prima de origem natural, tudo levando para a natureza, para a questão ambiental. Aí vamos lá descartar os itens. No item A, aumento do desemprego. Nesse texto, falou sobre desemprego? Não. O item C, aumento da população. Falou sobre população aqui? Também não, certo? População a gente vai falar de outros autores, mas aqui não está falando nada disso. Item D, industrialização, não está falando também nada. E o item E de pobreza é que não falou mesmo.
Então, a gente só viu falar aqui, gente, da questão ambiental, degradação ambiental. Por isso que é o item B, certo? Aí o Leandro foi pela lógica. Só pensou que o Canadá é mais envolvido que o Brasil, certo? Gabriela, fica à vontade, certo? Esse texto aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu vou compartilhar já já lá no grupo da turma, certo? Mas tu fica à vontade para fazer as anotações. É interessante que vocês tenham esse material sempre guardado, disponível, para servir como base de pesquisa depois. Tudo bem? Então, gente, é, ficou dúvidas? Ficou dúvidas? Perguntas? Leandro, não. Certo? Não, não. Coisa boa, gente. Assim, eu peço mais uma vez que quando forem pesquisar alguma questão, algum assunto para a escola, pesquisem mais de um item, para não estar dando esses vacilos, como muita gente errou aqui comigo, né? Uma questão tão simples. Era mais por preguiça de realmente saber qual era o item certo, né? Só de ver lá, apareceu algum cara, vou escolher logo esse item. Em vez de usar a lógica, né? Como boa parte de vocês utilizaram. Mas, como eu falei, o terceiro ano D tá bem adequado, de verdade. Então, das turmas que tiveram a melhor média, assim, em geografia. E para a semana que vem, galera, a gente vai começar a utilizar já o nosso livro didático, certo? Vocês já têm um livro didático? Gabriela tem, certo? Boa. Então, ó, hoje eu não vou passar nada para vocês escreverem, nada, porque eu estou feliz que tem uma quantidade boa de alunos aqui na sala. Então, hoje eu não vou passar nenhuma atividade para vocês. Escrita. A atividade de vocês vai ser ler o capítulo 1 do nosso livro didático, que vai da página 10 à página 16. Na semana que vem, nós teremos a nossa aula também aqui pelo Google Meet. Eu irei fazer perguntas, tá? Irei fazer perguntas e essas perguntas vão estar valendo uma pontuação. Então, quanto mais interação você tiver, quanto mais respostas vocês me derem, mais pontos vocês vão ter, certo? E são poucas páginas. Não é possível que em uma semana vocês não consigam ler da página 10 à página 16. Deu para entender isso? Pronto. No mais, galera, é isso, tá? Obrigadão pela presença de vocês e estão liberados. Valeu, meu povo. Tchau, tchau. Por nada, Ícaro. Tchau, tchau, gente. A Edna é quem, gente? Que eu não estou sabendo identificar aqui.
Como é seu nome? Pronto. Certo. Pronto, cara. Obrigadão.